Gente, e hoje, dia 10 de julho, é Dia Mundial da Pizza, um dos pratos mais populares do Brasil. E o Kleber Rodrigues foi até uma pizzaria para descobrir como é que se faz uma boa pizza de calabresa. O sabor, acredite, favorito dos brasileiros. Vamos ver então como é que o Kleber fez e o que ele descobriu por lá? Está comprovado, de acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, a pizza de calabresa é a mais consumida aqui no país. Na sequência vem mussarela e depois portuguesa. Nós viemos aqui a uma pizzaria na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, para entender um pouquinho mais como é que funciona a montagem dessa pizza que é a queridinha do Brasil. A gente vai contar com a ajuda da Tayane. Primeiro, o que a gente tem que seguir, Tayane, o passo a passo? Primeiro é a borda, a gente vai abrir a massa, depois passar o molho. Parece fácil, mas o molho é onde está o segredo para a pizza ficar linda. O que não pode faltar na pizza de calabresa? A cebola, calabresa, depois só levar o orégano e o forno. E com a ajuda da mágica da televisão, cerca de 10 minutos depois, olha a pizza de calabresa aí prontinha. De acordo com o levantamento da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, no ano passado foram produzidas cerca de 2.000 pizzas por minuto. São mais de 2.600.000 pizzas por dia. Os estados que mais consumiram, de acordo com o levantamento, foram São Paulo, em primeiro lugar, com mais de 890.000 pizzas por dia. Na sequência, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Ambos os estados com mais de 200.000 pizzas produzidas por dia. Quem aponta esse levantamento destaca que no ano passado o faturamento das pizzarias cresceu. Esse é um dado positivo. 2025 foi um ano extremamente positivo para o nosso setor, onde nós crescemos quase 5 vezes mais que o nosso PIB. E um outro dado muito importante é que nós tivemos uma baixa de 43% no número de fechamentos de negócios, comparado com 2024. Isso mostrou que o nosso setor realmente é um setor extremamente resiliente, que tem buscado se desenvolver e que tem buscado profissionalização. Muito legal, né? O problema é a pizza de calabresa, que aqui em São Paulo tem algumas que vêm sem queijo. Eu sou contra, tem que vir queijo na pizza de calabresa. Vamos seguir então falando sobre esse dia da pizza, porque um estudo da VR mostrou que entre 2023 e junho de 2026 foram registradas mais de 700.000 transações em pizzarias que movimentaram aí mais de 38 milhões de reais. E no mesmo período foram identificadas mais de 390.000 unidades de pizza congelada em compras de supermercado que movimentaram também quase 7 milhões de reais. E o pico dessas compras, o momento que concentra quase 17% das transações, é justamente neste dia da semana, sexta-feira, 8 da noite. Bora conversar então com o Cássio Carvalho, diretor executivo da VR, que vem conversar com a gente, explicar um pouco mais sobre essa pesquisa. Bem-vindo, Cássio, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E acho que o mais legal desse dado é o que você acabou de comentar, né? O dia da pizza cai justamente hoje, na sexta-feira, onde a gente tem o maior pico de consumo, que acontece entre as 18 e as 22 horas, e seu auge acaba sendo 8 horas da noite, né? Depois da sexta-feira, a gente identifica sábado e domingo na sequência como os dias de maior pico de consumo desse alimento, que traz muita conveniência e praticidade, né? É um alimento que a gente observa no consumo muito próximo das famílias, mas também acompanhado da sua conveniência, porque também a gente identifica um consumo também muito relevante dentro das pizzas congeladas, que traz uma conveniência mais para o dia a dia do trabalhador e para o brasileiro. É muito curioso isso. E aí, olhando também para esses dados, você traz que sexta-feira realmente é o dia principal de consumo de pizza. Tem esse horário de 8 horas da noite, né? Esse é um horário que se manteve estável ao longo desses anos, de 2023 até 2026, ou não? Ele foi oscilando, foi mudando? Não, esse comportamento a gente identifica ao longo desses anos como sendo estável ali, né? Na sexta-feira, o pico das 20 horas, ele acaba sendo muito relevante, né? E o mais interessante é que ele é super relevante no final de semana. Então, a gente vê ali o encerramento da semana acontecendo, né? Os brasileiros querendo uma convivência maior com seus familiares, seus amigos e podendo compartilhar de uma pizza, que é um alimento muito democrático, né? A gente observa muito o compartilhamento e também a composição dos sabores, né? Normalmente, uma pizza não vem só de um sabor, mas ele acaba sendo ali dividindo na preferência dos consumidores. E aí, olhando para o ticket médio também, Cássio, a gente vê que o ticket médio nas pizzarias chega a cerca aí de R$ 54,46
enquanto a pizza congelada fica em R$ 17,20. O consumidor está mais disposto realmente a gastar um pouquinho mais de dinheiro para sair, para comer fora ou pedir uma pizza de fora? Ou o consumidor tem preferido, diante de um cenário aí de juros altos, por exemplo, ir até o supermercado ou pedir pelo supermercado uma pizza congelada? Legal. Com certeza o orçamento faz parte dessa decisão do trabalhador e do brasileiro, né? Mas o nosso ponto de vista é muito mais uma questão comportamental. Os valores que a gente identifica até na questão da pizza consumida na pizzaria, naquele valor existem outros itens, podem ter bebidas, sobremesas ou entradas atribuídas ali dentro, né? E a gente observa também que o consumo do congelado está mais ligado ao cotidiano durante a semana, né? E a pizza no salão ou no delivery mais no final de semana. Então, pode ser que o mesmo trabalhador, o mesmo consumidor brasileiro esteja consumindo durante a semana por uma questão de praticidade a pizza congelada e no final de semana repartindo ela com sua família e amigos. Pois é, e olhando para o estudo também, a gente percebe que metade dos consumidores já deixou de comprar pizza por causa do valor. Como que o setor pode continuar crescendo, já que é uma paixão do brasileiro realmente, mas sem se afastar por causa desse valor? Porque a gente sabe que com a inflação alta, corrigindo a inflação, os preços, a tendência é que continuem aumentando, né? Perfeito, né? Eu acho que o brasileiro é sempre muito criativo, né? E o orçamento faz parte ali do cotidiano dele, e ele tenta fazer o seu dinheiro cada vez render mais, né? O que a gente observa é que normalmente ele acaba se adaptando ao canal, né? Ou escolhendo talvez uma pizzaria diferente, ou um modelo de consumo, ou até mesmo buscando promoções, cashbacks para que ele continue consumindo, né? Com certeza o orçamento faz parte desse dia a dia relevante dele, mas ele acaba se adaptando para continuar consumindo um dos pratos que acho que traz mais alegria para a mesa brasileira. Muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento de 6,1% na abertura de pizzarias, isso só nesse ano de 2026. O que explica esse crescimento na sua avaliação, Cássio? Eu acho que isso traz muito do próprio brasileiro que a gente está falando, né? Que ele se adapta, ele acaba trazendo formas de empreender, acreditar muito nesse segmento, né? Acho que o Gustavo trouxe agora dados relevantes, interessantes da Publi que mostram que é um setor importante para ser investido, que tem expansão e que tem muito mercado ainda para ser atendido. Pois é, e olhando agora especificamente para São Paulo, tá? A gente tem o dado que mostra que São Paulo especificamente concentra 28% das novas pizzarias. A gente imagina que a gente está com o mercado, olhando para a pizza em São Paulo, que talvez esteja um pouco saturado ou não. Ainda existe espaço para crescer, ainda existe espaço para abertura de novas pizzarias, por exemplo. No meu ponto de vista, acredito que tem bastante espaço ainda, né? A gente tem características de consumidores distintos e diferentes. Na hora que a gente olha a nossa dispersão geográfica também, né? São Paulo tem um grande território, tem muita oportunidade de crescimento e o consumidor também, ele busca por coisas diferentes, né? Ou novidades. Então, acho que o empreendedor que está disposto a investir na qualidade, no atendimento, em novidades e também na tradição dos sabores tradicionais, com certeza tem muita pista e muito mercado para crescer sim. Bom, e o levantamento também mostra em torno aí de 40 mil pizzarias em funcionamento no Brasil. Como é que está essa concorrência? Como que existe essa adaptação entre as pizzarias maiores, de grandes empresas, enfim, até aquelas menores? Como é que fica essa concorrência nesse caso? Eu acredito que cada pizzaria vai se adaptando ao seu nicho de mercado específico, né? De novo, acho que tem espaço e mercado para todo mundo. Nas grandes redes, a gente observa muito a característica de pessoas e trabalhadores que estão dispostos a consumir algo muito mais padronizado, com uma qualidade que ele já sabe do que esperar, né? Ou então ele está muito mais adepto a alguma coisa muito mais do bairro dele, da localidade, ou muitas vezes ele conhece o próprio empreendedor, onde ele é freguês daquele estabelecimento. Então, de novo, acho que o mercado está crescendo, tem muita oportunidade e tem muita expansão para esse investimento ainda. Muito legal. Obrigada, viu? Cássio Carvalho, diretor executivo da VR. Volte mais vezes, ainda mais com essas pesquisas interessantes nesse Dia da Pizza. Obrigada. Eu que agradeço. E hoje é dia de comer pizza, hein, pessoal? Sexta-feira. Tá aí o recado, então. Obrigada. Boa tarde para você. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.